violentos, e batendo de um lado para o outro, naquela embarcação, a ponto de quê? De despedaçar. Agora você imagina o quão violento não estava esse mar, para bater na embarcação, a ponto de quê? De despedaçar a embarcação. Vocês já viram, né, quando acontece alguns tsunamis aqui em outros países aí, como que fica ali aquele lugar que foi atingido. Mas claro que não era desse jeito, tá? Por que Jonas não queria ir para Nínive? Por que ele não queria ir para Nínive e fazer aquilo que Deus havia mandado? Irmãos, porque Nínive era conhecido como o quê? Ou aliás dizendo, o povo de Nínive era conhecido como um povo maldoso, povo que era temido por todos. Quando eles pegavam seus adversários, o que eles faziam? Eles arrancavam a cabeça, colocavam ali na porta da cidade, deles, mandando um recado: quem se levantar contra nós, vai acontecer o mesmo. Era isso que eles faziam. Matavam mulheres, crianças, estupravam mulheres em meia praça, eram maldosos demais. Israel era o quê? Estava sob o domínio deles também. Estava entre esses, tá? E Jonas não vai porque Jonas quer o quê? Quer que Deus destrua aquele povo por causa das suas maldades. E o que acontece comigo e com você? Muitas vezes nós queremos o quê? Que Deus aniquile os nossos inimigos, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos fazem algum mal, que nos decepcionam, que nos frustram, não é? Às vezes nós queremos isso também. Às vezes nós estamos aqui pensando igual Jonas, agindo igual Jonas. Em vez de fazer o que Deus está mandando fazer, nós estamos o quê? Fazendo aquilo que o nosso coração está querendo que façamos, que é a nossa vontade. Aí é onde acontece o quê? Certas situações desconfortáveis, que muitas vezes a gente não vai entender o porquê nós estamos passando por esse tipo de coisa, ou de situações, ou adversidades. Jonas é mencionado também lá em 2 Reis. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, que foi rei de Israel no ano 793 até 753 a.C. Jonas procedeu a Amós. Jonas procedeu vários outros profetas. E aqui eu já quero o quê? Dizer para mim e para você, irmãos, que ali tinha muitos que Deus poderia chamar para ir lá, fazer aquilo que Deus estava mandando fazer. Tinha mais pessoas o quê? Capacitadas, pessoas ali talvez até mais corajosas do que Jonas, pessoas talvez ali de mais atitude, ou até mesmo alguém que queria ir lá, que teve desejo no coração. Mas Deus chamou quem? Jonas. Deus chamou Jonas. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele não quer saber. Ele não quer saber se eu estou preparado ou não. Sabe por quê? É no decorrer da caminhada que Ele vai nos preparando. É fazendo que nós vamos aprender. A teoria é bom, ver outro fazendo é bom, mas quando nós pegamos ali no arado e começamos a fazer também, é aí que nós vamos aprender, queridos. E Deus aqui, Ele dá o quê? Dá uma ordem para Jonas: vai, Jonas, vai, prega para aquele povo o arrependimento. Ei, não adianta eu me esconder, não adianta eu descer lá para o porão do navio, não adianta. Nós vemos que aqui Jonas só estava descendo, não é? Foi para Tarso, desceu para Jope, desceu para o porão do navio, ia descer para Tarsis. E você pode descer para qualquer lugar, irmão, mas Deus, Ele não vai te perder de vista. Sabe por quê? O salmista diz o quê? Que se ele for lá para o céu, Deus está lá.
Se ele estiver aqui, Deus está aqui. Se ele for para o mar, Deus está lá também. Se ele se esconder nas mais profundezas da terra, lá Deus também está, querido. Não adianta nós corrermos do chamado, daquilo que Deus tem para mim e para você. Não adianta nos escondermos. Não adianta eu querer me esconder atrás dos planos do ciclano, não. Aquilo que Deus tem para mim, um dia Deus vai executar. Eu posso correr o tanto que for, irmãos. Eu posso ir para onde for. Mas quando Deus tem um propósito na minha vida ou na sua, Ele vai cumprir esse propósito. Vai, não adianta. Não adianta eu querer ir para a cidade mais longe, para um lugar, me esconder atrás de. Eu vou logo dizer, não adianta eu querer me esconder atrás do meu líder. Não adianta. Porque vai chegar uma hora que Deus vai falar para mim assim: é você, agora é você mesmo. Agora não é mais seu líder, não, agora é você que eu estou querendo. É você que vai fazer. É você que vai executar o que eu estou mandando. Chega uma hora que Deus, vai chegar uma hora que Deus vai dizer para nós assim: até quando? Até quando você vai se esconder atrás de fulano, de ciclano? Até quando? Vou tirar isso aqui porque também. Até quando nós vamos nos esconder atrás também das desculpas? Nós podemos ver aqui que Jonas correu para um lado, correu para outro, e Deus sempre ali, atrás dele, de olho. Ia para cá, Deus estava vendo. Ia para lá, Deus ia dando corda para ele, ia dando corda. E é assim que Deus faz com a gente, querido. Deus vai nos dando corda, até o momento que chega, aliás, até chegar o dia que Ele vai executar e cumprir aquela promessa que Ele tem para mim e para você, o chamado dele na minha e na sua vida. E sabe qual é a maior confirmação de que você e eu, nós temos o chamado de Deus na nossa vida? Está aqui na vida de Jonas, a maior confirmação é quando nós não queremos mesmo, é quando nós fugimos. Então aqui, querido, não adianta mais querer fugir, porque Deus vai te achar, ou melhor dizendo, vai nos achar. Nós vemos que quando Deus chama Jeremias fala: Senhor, eu não passo de uma criança. Você acha que Deus sabia que Jeremias era novo? Mas Deus não estava perguntando se ele era criança, se ele era jovem, se ele era adolescente. Não, ele não estava perguntando. Fala: não, Jeremias, eu vou conjecturar, eu te chamo porque eu tenho propósito na tua vida, e de acordo com o que você vai fazendo, eu vou te usando, te capacitando a cada dia. Não adianta, Jeremias, você vir para mim com essa desculpa falando que é uma criança, que é um jovem, que é um adolescente. Não adianta, porque, Jeremias, eu vou te capacitar. Tem algum Jeremias aqui que muitas vezes no seu quarto ali está dizendo para Deus: Senhor, eu não dou conta, Deus. Isso para mim é muita responsabilidade. Esse chamado, isso é pesado para mim, Senhor. Põe outro no meu lugar. Às vezes nós nos pegamos assim, querido, no nosso quartinho lá, dando desculpas para Deus. E Deus lá de cima dizendo: não adianta, essa desculpa não vai ser aceita. Eu não vou aceitar essa desculpa, porque quando eu chamo, eu garanto, eu capacito. Aleluias. Glória a Deus. Gideão estava lá malhando trigo escondido. Claro que ali também era uma estratégia, mas eu vou interpretar dessa maneira, porque a mensagem está falando de chamado. Hoje nós vamos o quê? Falar de chamado. O tema da mensagem que eu vou dar nessa noite é: fugindo do chamado. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Gideão está ali escondidinho dentro do lagar, malhando trigo. E lagar não é lugar de malhar trigo, é de malhar uvas. Mas o anjo, em meio a tanta gente que estava ali, tantas pessoas que estavam capacitadas para fazer aquela obra que Deus, através do seu anjo, impôs a Gideão,
O que acontece? O anjo do Senhor vai lá e diz: é tu mesmo. Foge não, meu filho, é tu mesmo, vem cá. Ah, Senhor, mas eu sou o menor. Ah, Senhor, a minha família é a mais pobre daqui do lugar. Ei, Deus não te chama pelo que você tem. Vou repetir: Deus não te chama pelo que você tem, falando de bens materiais. Deus te chama pelo que você é, meu irmão, minha irmã. Deus nos chama pelo que nós somos, e não pelo que temos. Quantas pessoas aí são ricas e milionárias? Faculdades e faculdades, cursos e cursos, teologia, PhD. Mas Deus chamou você para essa obra. Deus chamou eu para essa obra. Não adianta nos escondermos. Não adianta nos escondermos atrás do ali no cantinho, ali dentro do lagar. Não adianta, porque o Senhor Ele vai lá nos buscar. Você conhece aquele atributo chamado onipresença, né? A onipresença de Deus, que Ele está em todos os lugares. Foi esse atributo que Ele usou na vida de Jonas, na vida de Gideão. Falando de quem inventou desculpa, dizendo: Senhor, eu não sei falar. Eu chego diante de Faraó e começo a tremer, a palavra não sai. Mas quem foi que fez a língua? Quem que deu ao homem capacidade de falar? Vai lá em Êxodo 3, dá uma olhada, 3:7, chamado de Moisés. Ali, meu irmão, Deus já estava mudando a realidade de Moisés também. E o Senhor disse o quê? Vai lá, faz o que eu estou mandando. O teu irmão já está lá te esperando. Ele vai falar tudo. Você vai passar para ele e vai falar diante dele. Ei, amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, diante de Deus, diante do chamado que Deus tem para mim e para você, não adianta eu dizer que sou pequeno, não adianta eu falar que não dou conta, não adianta eu falar que não consigo falar por causa que eu tenho medo. Eu tenho medo de falar em público. Quando eu vou para lá dá um branco. Ei, nós só vamos perder esse medo quando nós começarmos a praticar, a fazer em nome de Jesus Cristo. Ou você acha que as pessoas que vêm aqui na frente um dia não sentiram o mesmo que você sente? Ou não sentem? Sente? Nós sentimos. Por quê? Porque nós somos dependentes dele. Somos dependentes dele. Então não adianta. Eu não consigo, eu não dou conta. Deus vai te buscar, meu irmão, lá dentro do palácio de Faraó. Vai te buscar. Você pode estar lá dentro. Eu estou aqui no conforto aqui do palácio de Faraó, tendo do bom e do melhor, sou um dos príncipes aqui, por mais que não era descendente de lá de Faraó, mas era tido como príncipe, porque foi criado no palácio. Eu estou aqui no conforto, tenho tudo que eu quero. E Deus dizendo, Deus só de olho lá, só de olho, dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. E no tempo certo, eu vou te arrancar desse conforto e te colocar para fazer minha obra. Moisés estava lá no conforto aí nós vemos, né, quando ele entende, né? Aí o escritor dos Hebreus fala que Moisés, por amor à obra, por amor a Cristo, ele renunciou às regalias de lado do palácio de Faraó. Não adianta, querido, querida, não adianta nós nos escondermos, porque Deus vai nos buscar aonde quer que nós estivermos. Uma coisa que a gente se esconde muito, que eu já falei, é atrás do medo. Nós colocamos o medo na frente. Senhor, eu não dou conta, eu estou com medo. Nossa, eu estou com medo. Será que vai dar certo? A dúvida. Meu irmão, vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aquele que nos chamou é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para mim e para você, no nome de Jesus. Aplauda Ele nessa noite, porque Ele é digno. Outra coisa, Deus chama ele
Passa a mensagem, vai lá, prega o arrependimento, prega a justiça, fala para eles se arrependerem. Quando nós formos chamados, que Deus nos chamar, que Ele disser, faz desse jeito, é para nós fazermos igual Deus está mandando. Olha, Deus mandando pregar o arrependimento para o povo de Nínive, o amor, né? Perdão, misericórdia e a justiça. Porque se Deus não tivesse amor para aquele povo, Ele não mandaria Jonas ir lá pregar para eles. Negativo, não mandaria. E se Deus não tivesse amor por mim e por você, lá em João 3,16, Ele não tinha mandado também Jesus vir para cá, para morrer, não por todo, mas para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Deus morreu por pessoas, não por sistema. Jesus. Então Jonas, no decorrer desse mandado de Deus, quando Deus manda, Jonas ele dá uma resistida ali, resiste, ele fica resistindo, até o momento que Deus faz o que? Deus pega mais sério, mais pesado. Ei, eu e você, não vamos esperar Deus pegar mais pesado comigo e com você. Vamos agora. Vamos fazer agora aquilo que Deus está mandando nós fazermos. Vamos exercer agora o nosso chamado, o chamado que Deus tem para nós. Vamos agora, não vamos esperar Deus criar situações, permitir vir as adversidades, para nós exercermos aquilo que Deus tem para mim e para você. Vamos agora, irmãos. Vamos agora fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. A missão que eu e você, que nós recebemos, o chamado de Deus, que é o quê? Cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Você foi chamado para cuidar de pessoas. É simples, cuidar de pessoas. Pregar o arrependimento. Nós somos chamados para isso, irmãos. A gente pensa que foi chamado para tanta coisa, para isso não. Cuidar de pessoas. O que vem para fazer depois disso é crescendo. Tipo, um trabalho social, entendeu? Diversas coisas, e se acompanham, mas a verdade é que eu e você, nós somos chamados para quê? Para cuidar de pessoas, para pregar o arrependimento ao pecador, para que ele se arrependa e seja salvo, e eu não seja culpado pelo sangue dele. Jonas aqui, querido, Jonas estava o quê? Estava arrependendo. Mas como Deus, Ele é um Deus de misericórdia, quando Deus quer salvar o irmão, não adianta. Não adianta. Sabe aquele que você ora, está orando há não sei quantos anos, e às vezes a pessoa tem desistido porque não tem resultado. Ei, não desista não, vai, continua orando, continua buscando, irmãos. Continua buscando, continua orando. Eu falo e repito, a minha mãe, eu passei mais de 10 anos orando pela vida dela, resistindo, quando eu digo, o Espírito Santo pegou ela. Então vamos continuar o quê? No propósito, no chamado, naquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Aí Deus deu o quê? Deus fala, olha, vai para Nínive. Ele toma outra direção. Aqui tem uma lição para mim e para você. Todas as vezes que Deus me mandar ir para uma direção, eu tomar outra direção, consequências vêm para a minha vida e para aqueles que estão perto de mim. Consequências vêm, e não é só eu que vou pagar pelas consequências, aqueles que estão perto ali também vão sofrer. Muitas vezes a adversidade vem sobre a nossa vida porque nós somos desobedientes. Deus está dizendo, faz isso, faz aquilo, e nós estamos fazendo o quê? Totalmente o contrário. Aí as adversidades vêm, aí a gente começa a culpar um, começa a culpar outro. Aí Deus está dizendo, toma a direção que eu te mandei, que vai melhorar a situação. Não estou falando de viver o evangelho de facilidade, mas que Ele vai estar junto ali também. E ali começa o quê? Aqueles homens começam a ter perdas materiais. Quando eu e você estamos tendo perca materiais, está bom, viu? Porque isso aí
Dá para a gente recuperar. Dá para recuperar. Agora, quando nós estamos perdendo o vigor, estamos perdendo o ânimo, a vontade de estar na presença dele, aí, meu irmão, é difícil de recuperar. É difícil de recuperar. Principalmente eu e você, que somos o cabeça, o sacerdote da casa. Ei, não desista da sua família. O desânimo vem, mas continua firme, porque você que está puxando ela para a presença de Deus. Você que está puxando ela para a presença de Deus. Então não desista. Você também foi chamado para cuidar da sua família, não só das pessoas aqui fora. A família é o primeiro ministério. E nós vemos que no capítulo 3 de Jonas, do livro de Jonas, Deus aqui faz o quê? Cria outra situação, mas aqui já era Jonas sozinho, não era mais o povo que estava ao redor, que estava ali para sentir também o peso. Mas ali eu acredito, irmãos, que também tinha um propósito, porque até no sofrimento Deus tem um propósito. E o propósito era o quê? Se fazer reconhecido daquele povo. Porque aqui nós vemos que o escritor relata que cada um clamava ao seu Deus, e nenhum deles resolveram. Mas quando Jonas eles fazem todo aquele, para jogar ele no mar, e ouve o Deus dele, o nosso Deus, aí a situação muda, mostrando o quê? Que tem situações que só Deus pode resolver na minha e na sua vida. A glória a Deus. E nós vemos que no capítulo 3 veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande Nínive, a grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu, primeiramente, capítulo 2, vamos pegar o capítulo 2 aqui, onde ele é jogado ali no mar, onde Deus manda o peixe para o quê? Engole ele, e ele passa ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, onde Jesus compara ali com as profundezas do inferno, lá nos evangelhos, tá? Então não queira, eu vou repetir, faça enquanto está tudo bem, entre aspas, tá? Enquanto você está tendo força, está tendo vigor, enquanto nós estamos tendo força, vigor, enquanto Deus está nos dando graça, porque, meu irmão, se ele puxar a corda e acontecer isso aqui, querido, aí que nós não vamos dar conta. E Jonas, das profundezas, ele clama a Deus. Agora Jonas entendeu. Agora Jonas entendeu que Deus não estava brincando quando chamou ele. E a mesma coisa, muitas vezes nós precisamos entender, querido. Deus vai criar situações para nós entendermos que Ele não está brincando quando Ele chamou eu e chamou você para executar a sua obra e a sua vontade. Jonas vai fugindo, e Deus vai o quê? Vai deixando. Deus vai te dar corda, querido, vai te dar corda, mas vai chegar um momento que Ele vai te puxar. E se você não vier pela vontade dEle, pela sua vontade, eu vou dizer assim, você vai vir pela vontade dEle. Aí você não precisa falar, porque você já sabe o que aconteceu. E das profundezas, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Agora imagine o sofrimento que esse homem estava passando lá. Não queira deixar para fazer aquilo, eu e você, quando Deus permitir que o sofrimento venha, porque é mais difícil fazermos quando o sofrimento vem. Porque quando está tudo bem, nós não estamos fazendo. Agora quando vier o sofrimento, a adversidade, o dia mau. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você.
Quando você tem um chamado, Deus não vai te deixar morrer no fundo do poço ou no ventre do peixe. Deus sempre vai criar situações para quê? Para que eu e você execute a sua vontade, o chamado que Ele tem para nós. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ei, clame ao Senhor e Ele vai te responder. Você que já está se sentindo no fundo, no ventre, né? No ventre do peixe, lá nas mais profundezas, clame a Ele que Ele vai te responder. Não fica calado, não. Não fique calado, clame a Ele. Porque Jonas, se tivesse ficado calado, talvez ele teria morrido. Talvez. Mas Jonas disse: e clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Aleluia. Clame a Ele nessa noite, irmão. Clame a Ele de onde você está. Diz assim: Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu me acho pequeno, incapaz de fazer. Clama que Ele vai te responder. Ele vai te responder, irmão, assim como Ele fez com Jonas. Gritou, ele gritou, irmãos, eu gritei, e tu me ouvistes a voz. Jonas estava tão desesperado que ele não só clamava, não, ele gritava, junto com aquele clamor, ele começava a gritar. Irmão, já pensou? Já pensou, querido? Não sei se é literal ou se é, mas creio que seja literal. Uma pessoa lá dentro de um, eu vou usar aqui a pessoa dentro de um caixão, debaixo de 7 palmos de terra, e ela acordar naquela profundeza ali, sem ter ninguém para ouvir ela, para ir lá e desenterrar e salvar ela. Você já pensou o tamanho da agonia? Já houve relatos de pessoas que aconteceu isso. Agora imagina aqui o que Jonas passou. Mais uma vez eu quero dizer para mim e para você: não vamos esperar o dia mau chegar na minha e na sua vida para nós executarmos o chamado de Deus na nossa vida, aquilo que Deus tem para mim, que Deus tem para você, fazer a sua vontade. Não vamos esperar chegar o dia mau, porque aí é mais difícil. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando agora. Vamos executar, vamos fazer aquilo que é da sua vontade. Vamos executar o seu chamado na nossa vida. E aqui no capítulo 3 veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segunda vez. A segunda palavra do Senhor, ora, Nínive, segunda palavra do Senhor, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E Jonas passou o quê? 3 dias. 3 dias. Tá? 3 dias para o quê? Para percorrê-la. Há quem diga que Nínive, na época tinha cerca de 100.000 habitantes. Segundo alguns estudiosos, Nínive na época era a maior cidade. Nínive era a capital da Síria, da antiga Síria. Cerca de 100.000 pessoas. Já pensou você percorrer uma cidade dentro de 3 dias, pregando arrependimento? Teria sido mais fácil para ele. Teria sido mais fácil para Jonas. Se dali de Jope era pertinho, estava no mesmo caminho ali, ó. Se de lá ele tivesse ido fazer o que Deus havia mandado, mas não. Ele achou que poderia se esconder da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos assim, igual Jonas também, achando que podemos nos esconder. Mas aí ele criou toda essa situação. E agora Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que o peixe, depois dele ter clamado, né? Deus ter permitido tudo acontecer com ele, aquela adversidade. Ele clama e Deus faz o quê? Faz com que o peixe vomite ele na praia, ali onde tinha os pescadores.
Nínive, eles tinham um Deus que era metade homem, metade peixe. Toda casa tinha um aquário, porque eles adoravam essa entidade com cara de peixe. Toda casa tinha que ter um aquário, toda casa. Agora imagina, irmãos, além desse tipo de idolatria, juntando com as maldades, só que Deus, querido, é como eu disse, Deus, Ele é tão misericordioso, que quando Ele quer salvar, quando Ele quer perdoar, quando Ele usa de misericórdia, Ele não vai olhar pelas maldades, não. Já pensou se Deus olha pelas nossas maldades? Não vou mandar Jesus não, esse povo aí não merece. Não, Ele usou de misericórdia. Agora nós é que não usamos de misericórdia, nós, os homens, porque aí se nós formos ver no decorrer do livro, nós vamos ver que Deus fala para ele sobre as crianças que tinha lá, os velhos, tudo, irmãos. Aí o Senhor para dar uma lição, olha aqui, irmãos, como nós somos apegados a coisas. E eu já vou dizer aqui para mim, para você não foi chamado para ser apegado a coisas. Vou falar de novo, mas para ter, ou para cuidar de pessoas. Nós não fomos chamados para ter coisas, nossa, o bebezinho nasce, Jonas vai naquele sol escaldante, deita ali debaixo ali, aí de repente vem um inseto, uma praga, começa a comer da raiz até o... E Jonas fica irado com Deus, querendo morrer, mas ele já tem me matado, viveu uma vida dessa, mais uma lição para nós: o chamado é árduo, Deus não prometeu facilidade para mim e para você, Ele não prometeu, Ele prometeu o quê? Aflição nessa terra, não foi? João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E Jonas queria morrer porque estava pegado aquele pé de árvore. Aí Deus fala para ele: não, Jonas, quer dizer então que para você essa planta é mais importante do que aquela multidão de pessoas ali que você quer que eu mate? Crianças, velhos, animais, mulheres. Quer dizer então que isso aqui que nasce hoje e amanhã o sol já mata é mais importante? Está falando que apego em coisas materiais. Não estou dizendo para você largar o que você tem. Não estou dizendo o seguinte: que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar o quê? O nosso chamado em primeiro lugar. Não é para você abandonar o que você tem, não. Mas faça a obra de Deus e não deixe com que essas coisas tomem seu tempo. Priorize. Vamos priorizar o chamado de Deus na nossa vida. Vamos nos desapegar mais das coisas materiais, porque às vezes, irmãos, a gente é tanto apegado que, meu Deus, a gente não acha tempo para nada, não acha tempo para orar, não acha tempo para ler Bíblia, não acha tempo para coisa nenhuma, só para assistir um filmezinho na Netflix, né? Para isso aí nós temos um tempo. Uma sériezinha de 3 meses, 4 meses, não é? Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas tudo tem que ter o quê? Tem equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Nós temos o quê? Que administrar esse tempo que nós temos, porque as coisas estão corridas mesmo. As coisas estão corridas mesmo. Você acorda de manhã, fica ali, toma um banho quando vai ver. Você acorda às 6 horas da manhã, por exemplo, toma um banho, você arruma, você vai ver, já vai dar 7 horas. Mas nós temos o quê? Que administrar o tempo. Eu costumo dizer o seguinte: que tempo é igual salário, que quando o salário do trabalhador quando vem na mão dele. Se ele não souber administrar aquele salário ali, ele não consegue fazer nada com ele. Deixa o dinheiro vir na sua mão todo mês e você não administrar ele certinho, fazer o que tem que fazer, tudo no seu devido lugar, para ver
Deus não consegue. O tempo é a mesma coisa. Eu tenho que tirar o tempo para Deus, eu tenho que tirar o tempo para minha família, para os meus amigos, para o meu trabalho, para assistir o meu filmezinho, minha sériezinha, né? Não é pecado. Pecado é essas coisas tomarem o lugar de Deus em nosso coração. Porque sem Deus não tem chamado, não tem família, não tem amigo, não tem ninguém, querido. Não tem. Amém? Vamos entrar aqui para a conclusão. Aí Deus usa o quê? Deus usa de misericórdia com aquele povo. Deus manifesta a sua graça com aquele povo. Não há pecado que não seja perdoado, irmãos, diante de Deus, a não ser aquilo que Jesus fala: quem blasfemar contra o Espírito Santo. Enquanto está vivo, ainda há solução. Eu costumo dizer isso: ainda há solução. Ainda pode estar com 100 anos, 200 anos, está vivo, consegue falar, consegue confessar, ainda há solução. Depois que morre, não tem mais jeito, amém? Então vamos continuar o quê? Não vamos desistir dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, só por causa das práticas. Ah, mas ele fuma. Ah, mas ele bebe. Ah, mas usa droga. Ah, se prostitui. Ah, rouba. Ei, Jesus veio para todos, irmãos. Jesus veio o quê? Veio salvar o quê? Ele veio o quê? Buscar e salvar o que havia se perdido. Ele não veio para quem é bonzinho, não. Ele veio para essas pessoas mesmo. E ele e você, nós somos o quê? A ponte, o canal para levar Jesus até eles. Nós somos o canal para levar o quê? Melhor dizendo, a mensagem da salvação até eles, até os seus ouvidos. Assim como Jonas foi o canal para levar a mensagem da salvação, do arrependimento, da justiça para aquele povo. Você também é um canal. Eu também sou um canal para levar a mensagem de arrependimento para os meus entes queridos. Então não vamos, pode ficar de pé em nome de Jesus. Então nós não temos o que? Para nós concluirmos, não vamos usar de desculpas, querer nos escondermos atrás do nosso líder, da nossa líder, que o que Deus tem para mim e para você é comigo e com você. O seu líder, beleza, para me instruir ali, para me estar sendo usado por Deus, mas Deus quer te usar também nessa terra, amém? Louvado seja Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Então, não faça igual a Jonas, não fuja. Não fuja, porque ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Você pode ir para o lugar mais longe que tiver. Pode comprar uma passagem aí lá para o Japão, lá para o fundo do oceano, que ele vai te encontrar lá. Pode ir para o deserto, ele vai te encontrar também. Você pode fugir para o deserto lá para tomar conta de ovelhas. É lá que Deus vai te achar. Você pode estar escondido ali no lagar, é lá que Deus vai te achar. Você pode estar ali brincando, junto com os coleguinhas, que não tem adolescente não, né? Ou você pode estar entre seus amigos, e Deus vai chegar para você e dizer: é você que eu quero para levar a mensagem, vai lá. Não adianta, querido, eu dizer assim: não consigo, não dou conta, porque aquele que chamou, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu nunca vi quem aceitou o chamado de Deus se arrepender, irmãos, ou melhor dizendo, perder com Ele lá. Aqui você pode perder, mas lá você ganha. Ou melhor, aqui também você ganha. Eu ganho, porque aqui é 100 vezes mais, e lá é a vida eterna. Você que está na frente de um trabalho, você que está na frente de qualquer tipo de trabalho, começou dizendo que não ia dar conta, que não tinha capacidade. Está arrependido hoje? Está arrependida? Deus te decepcionou? Deus te envergonhou? Ou Ele está te capacitando a cada dia, de acordo com o que você vai fazendo, ou eu vou fazendo? Não, Deus Ele vai nos capacitando de acordo com o que nós vamos fazendo, nós vamos desenvolvendo o nosso chamado. Eu vou repetir
de Ti. Nós vamos desenvolvendo a partir do momento que nós pegamos para fazer, querido. Eu sou prova disso, irmãos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós Te louvamos e agradecemos a Deus pela Tua palavra, Pai, que foi pregada nessa noite. Meu Deus, que nós, ó Deus, não possamos ser igual Jonas, conhecido como profeta fujão por muitos, mas que nós possamos obedecer, Pai, a Tua palavra, Senhor, e o Teu direcionamento, Pai. Sabe por quê, Senhor? Porque na Tua palavra diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons. A gente acha que fugindo está bom demais, mas na verdade, Senhor, nossos olhos estão nos matando a cada dia, Senhor, matando a nossa chamada, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca força, vigor, coragem, Pai, ousadia, Pai, para nós fazermos igual a Isaías. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, a mim, nos apresentarmos a Deus, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Tira esse medo, Pai, essa dúvida, essa incerteza do nosso coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, que nós possamos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, não o que os outros estão falando, mas ouvir o que o Senhor está dizendo, Pai. Porque muitas vezes também existe tal da oposição que vem o quê? Para querer falar, não vai dar certo, não vai, mas o Senhor prometeu, Pai. O Senhor prometeu que é fiel e justo para cumprir as tuas promessas. O Senhor disse que não é homem nem filho do homem, Pai, para mentir nem para se arrepender ou para voltar atrás, Senhor. Falando do Senhor, o Senhor cumpre, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua unção, Pai, na vida de cada um de nós, Senhor, que aqui estamos, ó Deus. Nos restaura, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, Pai, todo medo, Senhor. Aquilo que até hoje, Pai, nos atrapalhou, Senhor, nos impediu de desenvolvermos, ó Deus, o chamado do Senhor na nossa vida, Pai. Meu Deus, hoje eu te peço, Pai, joga por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aquilo, meu Deus, que nos impede, Pai, de desenvolvermos, ó Deus, o chamado que o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas, ó Deus, a obra que o Senhor quer executar através da nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Joga por terra nessa noite, Pai, em nome de Jesus é que eu te peço, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda o Senhor nessa noite, que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.